pessoas, nos vingar de algum mal que nos é acometido, né, por outra pessoa, que nós sofremos, né, por outra pessoa. E esse exemplo então nos mostra como nós podemos agir colocando o amor ao próximo acima do nosso próprio amor, do amor de si mesmo, que é o amor da vingança, né? Uhum. E como nós falamos, esse programa é baseado todo no tema O Esquecimento do Eu. Essa história de José ilustra bem essa opção que ele teve, como você falou. Ele tinha todo o direito, entre aspas, tinha não seria julgado por se vingar dessas pessoas que tão mal o trataram, mas ele optou esquecer de si e pensar nos próximos. Porém, tem que tomar um cuidado. O Vicente que tem... Boa noite também, Boa noite. Tiago. E complementando o que o Eduardo disse, né? As doutrinas da Nova Igreja nos dizem que todas as coisas da palavra, elas têm um sentido espiritual. Coisas que representam esse sentido espiritual, representa coisas que o Senhor faria no futuro, quando ele viesse a esse mundo. E José, ele representa o Senhor quanto ao bem que ele fazia por meio da verdade. Jesus Cristo também, olhando do ponto de vista do ser humano, ele também poderia deixar de fazer a grande obra de redenção que ele faria, redimir toda a humanidade. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele subjugou o seu eu, ele esqueceu de si mesmo e fez todas as coisas por amor ao próximo, ao grande próximo que seria toda a humanidade, incluindo os anjos do céu. Porque se o Senhor não tivesse submetido o seu desejo, às vezes até de se irar contra os males que estavam dominando toda a humanidade, né, e talvez causar um grande estrago na humanidade, se ele não tivesse feito isso, nós não estaríamos aqui hoje. E o Senhor, assim como José fez, ele se abnegou, ele colocou o seu eu de lado e fez todas as coisas por amor ao próximo, por amor a nós, humanos, que havíamos também, assim como os irmãos de José o traíram, como nós humanos também traímos o Senhor, e o Senhor não se vingou, assim como José também não se vingou, mas pelo contrário, deu, né, a sua própria vida para que toda a humanidade pudesse ser redimida. Então essa é uma comparação que a gente pode fazer também do trabalho e das ações de José com o que o Senhor fez quando esteve conosco nessa terra. Ou seja, mais uma vez os escritos nos mostrando que não só natural, no sentido natural, mas também no sentido literal, todas as passagens da Bíblia têm um sentido mais profundo interno que a gente pode trazer à nossa vida, ou seja, uma significação. Não desvalorizando o sentido literal, mas aprofundando cada vez mais. E não somente uma aplicação na vida, porque realmente a palavra, ela tem, você consegue facilmente, como o Eduardo fez, e todas as pessoas, elas podem ver que existe uma aplicação na vida, uma aplicação direta na vida do homem. Mas essa abertura do sentido interno, de a gente, através das doutrinas celestes, como o que é narrado no livro Arcanos Celestes, que tem um sentido interno dessa passagem especificamente, você ver coisas que estavam acontecendo na mente de Jesus Cristo enquanto ele estava nesse mundo. Então é um sentido ainda mais elevado, chamado sentido celeste. É um sentido que, vamos dizer assim, não tem uma aplicação direta na vida do homem, mas que tem uma aplicação na vida do Senhor, se a gente puder colocar isso em graus, né? Perfeito. Agora, também os Escritos nos trazem que o amor de si não é sempre mal, né? O amor do si, o amor do eu. Como que a gente podia explanar melhor isso? Os Escritos nos dizem assim, que o homem, ele é criado foi criado numa certa ordem de amores, né? Ele tem 4 amores, basicamente. O amor, ele foi criado com o amor ao Senhor, fazendo a coisa principal de sua vida. O amor ao próximo, a segunda coisa, ou comparando com o peito, né, e seu ventre. O amor ao Senhor, a cabeça. O amor do mundo, as suas pernas. E o amor de si, os pés. O homem foi criado nessa ordem, lá no começo da igreja antiquíssima, representada por Adão, e aquele estado de inocência que o homem vivia. Quando o homem caiu, quando ele resolveu, ele decidiu, exercitando o livre-arbítrio, decidiu ser guiado por si mesmo e não mais exclusivamente pelo Senhor, essa ordem foi invertida. O homem então passou a nascer com o amor de si mesmo, fazendo a coisa principal de sua vida.
Isso é evidente, qualquer pessoa pode ver na prática que uma criança que não é educada para que ela abandone o egoísmo, ela cresce um tirano, um ditador, um bandido cruel, né? E o objetivo da religião na vida do homem, primeiramente da educação dada pelos pais, é que para que o egoísmo ele seja, vamos dizer, aplacado, que ele seja colocado no seu lugar. Quer dizer, o amor de si mesmo, ele não é uma coisa totalmente ruim, desde que ele esteja subjugado ao amor ao próximo. Porque nós precisamos ter o amor de si. Até senão, com preservação, né? Com preservação, exatamente, preservação da raça humana. Né? Mas o amor de si mesmo não é totalmente ruim, desde que ele esteja subjugado aos outros amores, que é o amor ao próximo, o amor ao Senhor, né? E esses amores nos quais o homem foi criado originalmente. E também podemos considerar como um instrumento de uso, né? O amor sendo o amor de si sendo um instrumento de uso em benefício do próprio. Será que a gente podia, Eduardo, trazer um pouco mais como os Escritos nos mostram isso? Na verdade, a vida revelada por Swedenborg nos seus escritos, né, mostra sobretudo em alguns livros como O Céu e o Inferno, O Amor Conjugal, né, ele fala que o prazer maior da vida das pessoas que vivem numa sociedade celeste é o prazer de prestar usos para as pessoas que convivem com ela em sociedade, né? Ou seja, os seus próximos, né? E um uso prestado a si mesmo também, né? Então, nesse exercício da prestação de usos, existe praticamente a realização total do homem, né? E quando ele está vivendo nessa prestação de usos, quando ele vive esse aspecto plenamente na sua vida, ele praticamente cria um campo de força, uma espécie de um escudo protetor para que os males, digamos assim, que os maus espíritos influenciam no homem quando ele está nesse mundo. Se ele está com uma vida ociosa, né, a mente dele está ociosa, se ele não está prestando usos, e até tem uma frase que diz assim, né, que a mente ociosa é a oficina do inferno, né? Então, justamente há essa influência total dos maus espíritos quando o homem não tem uma ocupação definida, quando ele está, digamos assim, desocupado e permanece nessa desocupação durante um tempo, digamos assim, ele se acostuma nessa desocupação, né? Então, justamente isso é um campo fértil para a manifestação, para a influência dos maus espíritos no homem. E quando ele está prestando usos, justamente então ele cria esse campo de força, né, que protege ele contra essa manifestação dos maus espíritos, e ao mesmo tempo ele abre os seus internos para que ele possa receber o bem, a verdade, o amor e a sabedoria que vem do Senhor e que instrui ele nas verdades da sua vida, né, do conhecimento de si mesmo, né? E tudo isso lhe dá também um prazer, um grande prazer, uma grande estabilidade, uma tranquilidade na sua vida, e ele perde muitas vezes até a noção do tempo, né? Muitas vezes qualquer pessoa em casa, ouvindo o que nós estamos falando hoje, vai sentir que em algum momento da sua vida, ela já teve essa sensação de quando ela está envolvida muito, digamos assim, fortemente com o desenvolvimento de uma atividade qualquer que esteja beneficiando a si ou ao próximo, ela praticamente perde a noção do tempo, né? E aquilo às vezes parece que passam horas e parece que aquilo ali é um instante, né? Ou vice-versa, né? Então há uma sintonia do homem com aquilo que ele está fazendo, né? E nessa realização, então, ele acaba cumprindo, né, o objetivo da sua vida, né? E esse já seria até um vislumbre do que os Escritos trazem sobre o mundo espiritual, onde não haveria tempo, onde não a noção de tempo não como nós conhecemos. Outro aspecto interessante é que, mais uma vez, os Escritos nos trazem a questão da diferença da prática da vida cristã. Muitas correntes, até místicas, esotéricas do cristianismo, elas entendem que a pessoa deve levar uma vida ascética, uma vida de privações, uma vida de
de regras rígidas e por vezes até sacrificantes para chegar ao encontro com o Senhor. Não é isso que os Escritos nos mostram. Eles mostram que o homem tem que ter uma vida de uso, de prestação, Exato. De uso, e não uma vida de recolhimento, de isolamento. Exato. E o que eu queria que você falasse é isso, Vicente, sobre essa prática do bem, né? A prática do uso e o bem ao próximo. Né? Só eu gostaria, antes de complementar uma coisa com uma coisa o que o Eduardo disse, é assim, o eu, então, quando ele está subjugado ao próximo, quando o homem coloca o interesse do próximo acima do seu próprio interesse, o eu passa a ser, como você disse, um instrumento de uso. E esse uso de ser prática de amor ao próximo, pelo bem do próximo, não pelo bem de si mesmo, porque você praticar o bem para que você ganhe honra, o lucro, ou tenha uma boa reputação, não é praticar um bem genuíno. Você está fazendo um bem meritório, né? Mas quando o homem pratica o bem por amor ao próximo, de forma até mesmo abnegada, ele dá sentido à sua vida. Então, aquela grande pergunta, né, que não tem resposta em muitos lugares, a gente consegue encontrar resposta na Nova Igreja. Qual o sentido da vida? O sentido da vida é ser útil ao próximo. Esse é o grande sentido da vida. Né? Outra pergunta, né? De onde nós viemos? Nós viemos do Senhor. E para onde nós vamos? Nós vamos voltar para Ele quando a gente coloca o nosso eu como uso ao próximo. Então, nós sabemos, né, que, como o Eduardo disse lá no começo, né, muitas vezes nós temos até o direito, entre aspas, de nos vingar, de fazer alguma coisa, retribuir o mal com uma coisa ruim, mas o homem se abnega, assim como José fez, e ele coloca o interesse do próximo em primeiro lugar. Uhum. Ele está, então, dando um sentido, está dando uma utilidade à sua vida, e é uma utilidade que é um tesouro que ele não está juntando aqui nessa terra, como o Senhor fala, não ajuntar esse tesouro nessa terra. É um tesouro que ele está juntando para a sua vida eterna. E ele dá, como eu disse, né, um sentido. Eu estou aqui para quê? Para prestar usos, para ser útil para a minha comunidade, né, no âmbito menor, né, para a minha esposa, o meu esposo, para os meus filhos, né, para a minha família, para a comunidade onde eu vivo, para o país onde eu vivo. Prestar usos bons, para que as pessoas possam viver num mundo melhor. Esse é o sentido da vida. Isso é colocar o eu subjugado, esquecer de si mesmo, embora a gente não consiga esquecer totalmente de si mesmo, porque a gente, como nós falamos lá no começo, a gente precisa dessa base, né, do amor de nós mesmos, formando os nossos pés, para que a gente exerça os outros usos. Mas esse é o grande sentido e esse é o grande objetivo da religião ensinada na Nova Igreja. Na Nova Igreja, a gente não está aqui preocupado em não ir para o inferno. Né? A gente não está aqui fugindo do inferno. A gente está aqui querendo ir para o céu porque o céu é um reino de usos. Não é um reino de inúteis. Não é um reino onde as pessoas não fazem coisas boas uns para os outros. Mas no céu, os anjos, que são pessoas que viveram aqui um dia, eles acordam de manhã, têm o seu trabalho, graças a Deus, né? E o que eles fazem dá certo, funciona de forma perfeita. Exatamente. Né? E é um reino de usos. Então o que a gente aprende na Nova Igreja é isso, não é uma religião que ensina que o homem, cuidado com o fogo do inferno, né? Se você for para o inferno você vai sofrer, né? Porque mesmo para quem vai para o inferno, né, e não é jogado pelo Senhor, mas quem se dirige voluntariamente para o inferno, está dentro de uma certa alegria, como um porco no chiqueiro. Né? Mas o objetivo da Nova Igreja é ensinar o homem que existem coisas boas que ele pode fazer com a sua vida. Ao invés de ficar em casa, né, sentado sem fazer nada, ele pode fazer uma coisa boa, por amor ao próximo, e dessa forma começar a viver, ainda nesse mundo, um pouco do que ele vai viver no céu futuramente. Então você imagina uma cidade limpa, organizada, onde tudo que as pessoas fazem dá certo. Onde todas as pessoas vivem não por si mesmas, mas vivem para o próximo. Isso é o quê? Como é que a gente chama isso? Seria o paraíso. Né? Isso é exatamente. Esse é o céu, essa é a descrição do céu. Como o Eduardo disse, né, num dos memoráveis, ou a gente chama de memorável, né, como vocês sabem, aquelas experiências que Swedenborg teve em contato com espíritos. E ele viu espíritos numa grande assembleia discutindo, né, qual é a alegria do céu.
E ficou essa discussão durante muito tempo. E uns diziam, a alegria do céu é louvar ao Senhor constantemente. A alegria do céu é participar de banquetes com os apóstolos. É reinar com Cristo pela eternidade. Exato. Então as pessoas davam exemplos de alegria do céu de acordo com a religião que eles haviam recebido aqui. E chega um grupo de pessoas no meio dessa grande discussão e fala, olha, não, a alegria do céu é uma coisa simples. A alegria do céu é prestar usos ao próximo. E acabou com toda a discussão, né, com uma resposta simples, direta e objetiva. Qual seria então a alegria de Curitiba? Seria que todas as pessoas prestassem uso ao próximo. Uma coisa boa que eu vou fazer pelo meu vizinho hoje, por alguém da minha família, não querendo parecer bom, não para ganhar voto. Está vindo a eleição, eu vou fazer um uso porque eu quero ganhar um voto na minha comunidade. Não é isso. Se ele tiver um benefício em troco, né, do uso que ele prestou, ótimo. Mas prestar uso simplesmente porque é bom viver. Isso dá sentido à vida. Isso faz com que a mente do homem esteja ocupada com uma coisa boa, prazerosa e que lhe dá muitos benefícios. E que automaticamente liga essa pessoa que faz essa coisa boa, né, prazerosa, em função de um bem ao próximo, né, essa pessoa, sem saber, né, sem que ela saiba, ela está já se ligando com uma sociedade celeste, né, e que está fazendo uma correspondência, né, com a atividade que ela faz aqui, os anjos estão fazendo uma atividade boa lá. Exato. Né, então há essa correspondência. Exato. E o inverso também é notório, né? Quando a pessoa está fazendo uma coisa totalmente errada, uma coisa que ela sabe que lá no seu íntimo, na sua consciência, mesmo que ela com várias desculpas queira, né, se desculpar para fazer aquela coisa errada, justificar aquele erro que ela está cometendo, lá no íntimo ela sabe que aquilo não procede, né? E então ela se liga com os espíritos infernais. Então é uma escolha que o Senhor deu para o homem, né, através do livre-arbítrio, dele escolher, né, optar, né, se ele quer se dirigir para uma sociedade celeste ou se ele quer se dirigir para uma sociedade infernal. Então o livre-arbítrio dele é que vai definir isso, né? Exato. Ou seja, mas essa ação, como você mesmo trouxe, vocês bem trouxeram, não deve buscar benefícios, né? Não deve buscar esse bem que nós prestamos ao próximo via os usos, através dos usos, não deve visar o nosso objetivo, fazer como sabendo que é algo que vem do Senhor e fazer pelo bem, simplesmente pelo bem. Exato. Mas isso nos traz benefícios, né? Exatamente, o fato é esse. Exatamente. É como, por exemplo, a pessoa querer ganhar um prêmio porque ele é honesto. Não, ele tem a obrigação de ser honesto. A honestidade é um uso que ele presta à sua comunidade. E quando a pessoa é honesto, querendo uma coisa em troca, como ele devolve uma carteira que ele achou esperando receber uma recompensa, já perdeu. O bem que ele tentou fazer, devolvendo aquela carteira, já não teve valor nenhum, que é o que os Espíritos chamam de bem meritório. É um bem que você faz procurando o mérito. Então ele não está agindo como José, não está agindo como o Senhor, que fez as coisas. O Senhor, mesmo tendo redimido toda a humanidade, como terminou? Não é pregado numa cruz. E talvez eu possa estar enganado, mas também como quando o Senhor condena aqueles que oravam em público, né? Que buscavam esse reconhecimento, ou dando esmola. Mas realmente é algo fantástico saber disso, que a lei é tão justa, a providência é tão justa que você agindo direito, mesmo que você não espere isso, que não busque, isso é algo que vai voltar para você. Exato, né? exato. E isso é algo que mal interpretado eu vejo que muitas vezes gera problemas, gera ideias errôneas e que pessoas agem bem, como você falou, por medo de ir ao inferno caso elas ajam mal. Isso. E não pensando no bem, bem simplesmente. Para fazer o bem porque ele vem do Senhor, que isso é um dos fundamentos da nova igreja. Que o homem deve praticar o bem porque ele é do Senhor e vem do Senhor. E como você havia perguntado, eu acabei não respondendo. Mas o benefício de praticar o uso é que o homem, à medida que ele pratica o uso por amor ao próximo, ele vai esquecendo de si mesmo e recebendo uma nova vontade. Uma vontade que é nascida do Espírito, não mais uma vontade nascida da carne que é egoísta. E aí, então, ele alcança a famosa salvação. Quer dizer, não imediatamente. Mas se ele se mantiver nos usos até o fim da sua vida, ele pode então ser elevado ao Senhor. Elevado pelo Senhor aos céus. Ou ao Senhor, né? Em outros termos. Eu acho que gradativamente ele alcança esse objetivo, né? Exato. Bem, como sempre,
Principalmente quando o ministro Vicente nos Estamos permite estar prestando com a bons gente, usos. prestando Né? os usos. Nós poderíamos falar por isso, sobre esse tema durante horas, vários e vários programas, mas nosso tempo é curto e chegamos ao final desse programa. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do ministro Vicente, ao Eduardo que está sempre comigo, e pedir, se possível, ministro, que você encerrasse com as palavras finais do pessoal de casa que sempre nos assiste. Tá bem. Bom, o nosso desejo com a nova igreja, nosso trabalho, todo o nosso trabalho, como eu disse, é ajudar as pessoas a entender que existe um sentido na vida. E o sentido da vida é prestar uso por amor ao próximo e não por amor de si mesmo. Esse é o trabalho da nova igreja e o meu desejo é que o Senhor possa cada vez mais fazer isso aqui em Curitiba e que a nova igreja tenha sucesso e crescimento. Não esse sucesso que a gente vê por aí, mas que o Senhor nos ajude a prestar bons usos como igreja aqui nessa cidade. Esse é o meu desejo e a minha oração ao Senhor. Obrigado.